presenciar crianças nascendo para uma nova vida em Jesus. E nesse momento, a Tainá, juntamente com o pastor Mauro, Tainá vai estar entregando a sua vida para Jesus. E nesse momento, em toda a União Norte brasileira, nós temos pastores dentro dos tanques, realizando esse momento maravilhoso. Que Deus possa abençoar você, pastor, aí na sua igreja. Que o Espírito Santo possa tomar a vida de cada filho que está nascendo nesse momento, para uma nova vida em Jesus. E nesse momento, como ministro do Evangelho, o pastor Mauro batiza a Tainá, em nome de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém, Senhor. Isso é um momento maravilhoso, viu? Uma salva de palmas. Tainá, que Deus possa te abençoar, viu? Que o Espírito Santo possa tomar a sua vida a cada dia. Eu gostaria de, nesse momento, também saudar a igreja na missão para Amapá. Eu aprendi essa semana que a MPA não tem só 2.500 ilhas, nós temos no Marajó quase 3.000 ilhas. E nesses lugares, nós temos a presença adventista em quase todas essas 3.000 ilhas. E como presidente do campo, eu mando um abraço para você, meu querido irmão, aí no Marajó. Mas temos também o estado do Amapá, que faz fronteira com a França. Eu quero mandar um abraço para você, meu querido irmão, aí do estado do Amapá. Que Deus possa abençoar você, abençoar a sua família, e que o Adorai de 2024 possa ter sido um divisor de águas na sua vida. E quero também agradecer a Igreja da Missão para Amapá, aqui também na Grande Belém. Que Deus possa abençoar você. Eu visitei nessa semana várias igrejas, pequenas e grandes, e a gente pôde sentir ali a presença de Deus acompanhando essa programação. Que Deus bendiga a todos, não só a Missão para Amapá, mas todos os campos da União Norte brasileira. Que Deus possa abençoar a você nessa noite. Amém. Eu não sei como é o seu relacionamento com Deus, mas na mesma intensidade que não tem como viver sem o ar, na mesma intensidade que não tem como viver sem beber uma água, sem se alimentar, não tem como viver sem Deus. A gente pode ficar procurando coisas aqui na terra para tentar substituir Deus, e muita gente faz isso, mas tudo que a gente procura por aqui passa, acaba. Essa canção que eu vou cantar, ela demonstra apenas um sentimento, uma palavra, uma mensagem. Deus, é Ele que é tudo que é de bom em mim, é Ele que é tudo que é de bom em você. Ouve aí. Eu não quero mais me apegar. Quanta coisa que me faz lembrar. Quantas noites fiquei sem dormir, preocupado com pessoas que no final foram embora. Agora, o que adiantou? Sei que posso confiar no seu amor. Só você me ama como eu sou, e por isso eu descanso em paz. Nos seus braços sei que nunca mais vou ter que chorar sozinho. Você vai estar comigo, eu sempre vou te amar pelo que você é pra mim, Jesus. Eu não posso te deixar, porque você é tudo que há de bom em mim. Sei que posso confiar no seu amor. Só você me ama como eu sou, e
por isso eu descanso em paz. Nos seus braços sei que nunca mais vou ter que chorar sozinho. Você vai estar comigo, eu sempre vou te amar pelo que você é pra mim, Jesus. Eu não posso te deixar, porque você é tudo que há de bom em mim. E você vai pegar a minha mão quando o mundo me assustar. Você vai limpar as minhas lágrimas quando eu tiver que chorar. Você vai me proteger de todo mal. E eu sempre vou te amar pelo que você é pra mim, Jesus. Eu não posso te deixar, porque você é tudo que há de bom. E eu sempre vou te amar pelo que você é pra mim, Jesus. Eu não posso te deixar, porque você é tudo que há de bom em mim. Tudo que há de bom em mim. Esquece disso não. Ele é o que faz a gente ser bom. Não tem nada que a gente possa procurar aqui na terra que vai preencher o espaço vazio que tem no nosso coração. É Cristo Jesus e mais ninguém. Mas não sei se vocês já repararam, Deus parece que pede muita coisa da gente. E nada do que Ele pede a gente consegue fazer. E não sou eu que estou falando isso, tá? O próprio Deus afirmou quando declarou assim, ó: sem mim, nada vocês podem fazer. Ele pede para a gente amar, a gente só consegue odiar. Ele pede para a gente perdoar, a gente só consegue guardar rancor. Ele pede para a gente abraçar, acolher, a gente só consegue se afastar e expulsar. E aí, o que a gente faz com isso? A gente entende que não conseguimos, e aí agora, Senhor, vamos viver assim. A gente pede, porque Ele também declarou: peçam que eu darei para vocês. Que essa canção seja esse momento de conexão com Deus, para falar: Senhor, não consigo, não dou conta, não sei fazer o que você pede, mas tudo posso naquele que me fortalece. Então, Senhor, usa-me conforme o teu querer, conforme a tua vontade. Ouve aí. Quando Ele me usa pra curar alguém, quando Ele me unge pra pregar libertação, quando socorri ou estendi a mão, isso não fala de quem eu sou, mas de quem Ele é em mim. A honra é dele, a glória também. Ele não transfere, não divide com ninguém. Minha porção é ser apenas um instrumento teu, Senhor. Então usa-me, flui através de mim. Sou como flecha em tuas mãos, onde me mandares vou. Então usa-me, flui através de mim, em todo tempo e lugar. Vou viver pra te servir e honrar. A honra é dele,
glória também. Ele não transfere, não divide com ninguém. Minha porção é ser apenas um instrumento teu, Senhor. Então usa-me, flui através de mim. Sou como flecha em tuas mãos, onde me mandares vou. Então usa-me, flui através de mim. Em todo tempo e lugar vou viver pra te servir e honrar. Sou como flecha em tuas mãos, onde me mandares vou. Então usa-me, flui através de mim. Em todo tempo e lugar vou viver pra te servir e honrar. Usa-nos, Senhor, conforme o teu querer, conforme a tua vontade. Amém. Amém. Deus seja louvado por isso, né? Uma boa noite a todos. Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite a você que está acompanhando a gente pela internet também. Muitas pessoas, você é sempre muito bem-vindo. E esse é o momento, depois da gente ter louvado a Deus, né, ouvido essas canções tão inspiradoras, chega o momento da gente abrir a palavra de Deus. E como sempre temos feito a cada noite, convido que você se una a mim numa palavra de oração. Vamos fechar os olhos então aqui e vamos fazer uma oração. Santo Deus, mais uma vez, Senhor, vamos abrir a Tua palavra. O desejo e a necessidade do nosso coração é que a Tua palavra nos alcance, que exerça uma influência poderosa, transformadora na vida de cada um. Que a Tua bênção nos alcance a todos através da Tua palavra nessa hora, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, vamos lá. Vocês estão bem? O pessoal que está com a gente aqui presencialmente e tanta gente que acompanha virtualmente. Eu tenho mencionado quase que cada noite, né, que nós nos sentimos muito, muito honrados com a presença de vocês que estão aqui nessa programação, e de maneira muito especial com tantas pessoas que nos acompanham pela internet. Nós temos milhares de igrejas que estão, neste momento, recebendo sinal na igreja com as pessoas presentes ali. E aí, para valorizar e para reconhecer, né, o esforço dessas pessoas, desses pastores, desses líderes, eu tenho mandado um abraço, né, da nossa equipe aqui de produção para algumas delas. É tanta gente, tanta igreja que não dá para mencionar todas, mas eu queria que, à medida que a gente mencione aqui algumas igrejas, né, alguns grupos que estão reunidos, que todo mundo se sinta incluído, né? Então vai hoje um abraço muito especial para a igreja da Coab Central, Nordeste Maranhense, pastor Antônio Jânio. Igreja Central Interventoria em Santarém, pastor Elion Matos, oeste do Pará. Igreja Central de Cachoeira do Piriá, pastor Herócris, no norte do Pará. Temos ainda a Igreja Campos Dantas, em Presidente Dutra, pastor Tavares, lá no sul do Maranhão. Igreja Central de Redenção 1, pastor Ronaldo Aroucha, no sul do Pará. Igreja Central de Cametá, pastor Emanuel, aqui na Associação Pará-Amapá. Além dessas igrejas, tantas pessoas que nos acompanham também, milhares de pessoas que nos acompanham em casa, com o celular na mão, muitas delas com
com a televisão ligada e acompanhando essa programação, representando essas tantas pessoas, né, que estão em igrejas ou em casa. Eu mando um abraço muito especial, muito carinhoso aqui, inclusive por parte da minha família, né, para a irmã Erecina. Como é que vai, Erecina? Distrito Renascer, com o pastor Leandro. Deus abençoe você e a sua família, né? E agora há pouco eu também fui informado, eu percebi, recebi um contato aqui de um grande amigo que nos acompanha nesse momento. Ele mora em Cuiabá, mas ele nos acompanha logo ali de Boa Vista, em Roraima. Meu amigo Williams Michur, meu irmão Williams Michur. Deus abençoe você e sua família, Williams. E aí depois, quando era no final, veio um monte de gente brigar comigo, porque eu não falei do fulano, do ciclano. Ah, pastor, mas eu mandei o nome, eu não consigo receber o nome de todo mundo, não consigo lembrar de todo mundo. Eu quero que todo mundo se sinta incluído, tá bom? Tá bom assim? Muito bem. Eu vou pedir agora para os meus amigos da produção ali para voltarem o meu cronômetro. Esse tempo que eu estou usando aqui não é do sermão, esse tempo que eu estou usando aqui é das pessoas que estão aqui com a gente. Volta. Isso. Quem aqui está disposto e desejoso de receber a palavra de Deus nessa noite? Amém. Vou perguntar de novo, viu? Porque com esse amém aí... Quem aqui quer receber uma bênção através da palavra de Deus, diga amém. Amém. A bênção já começa a ser derramada nesse momento. É impossível você se expor à palavra de Deus e não ser abençoado. Você pode não sentir, pode não perceber, mas a palavra de Deus confere poder. Eu sempre digo, né, Deus criou o universo pelo poder da sua palavra. Haja luz e houve luz. Essa mesma palavra, transmitida através da Bíblia, nos alcança e exerce o mesmo poder. Lá no começo, o poder criador. Na nossa vida, o poder recriador. O poder restaurador. Quem precisa de uma restauração e quer recebê-la de Deus, diga, eu quero. Eu quero. É essa bênção que a gente vai receber, certamente pela graça de Deus nessa noite. Texto bíblico de hoje. Abra sua Bíblia no Evangelho de São João, capítulo 2. São João, capítulo 2. Precisa de ajuda para achar? Está depois de Gênesis e antes de Apocalipse, bem ali. São João, o chamado quarto evangelho. O ministério de Jesus, a história de Jesus propriamente dita, é contada no começo do Novo Testamento, através dos evangelhos. E são 4 os evangelhos. Existem os evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas. Por que sinóticos? Porque apesar das diferenças e das singularidades, características que cada um deles tem, em termos de público-alvo, linguagem, mas eles têm muitas semelhanças em muitos aspectos, por isso são chamados de evangelhos sinóticos. E o quarto evangelho, que é o evangelho de João, não está nessa categoria, porque ele é totalmente diferente. É totalmente diferente. A linguagem, o objetivo, enfim, totalmente diferente. E no Evangelho de João, há uma característica bem interessante. Esse Evangelho, ele está... Todo mundo já abriu a Bíblia aí, né? São João, capítulo 2. Né? O Evangelho de São João, ele está claramente organizado em 7 blocos. Cada bloco tem uma narrativa e um milagre. E, enfim, comentários, explicações, informações, uma narrativa e um milagre. Portanto, em todo o Evangelho de São João, só há o registro de 7 milagres de Jesus. Apenas 7 milagres são contados, estão registrados no Evangelho de São João. Imagine só, se Jesus operou, quantos milagres Jesus operou? Quem sabe? Se você souber, depois você me fala, porque eu também não sei. A Bíblia diz, o próprio evangelista João diz que se fosse escrever tudo que Jesus fez, não haveria papel nem tinta suficiente no mundo para escrever tudo. Mas o Evangelho de João, que comenta isso, ele mesmo registrou apenas 7 milagres. Então eu imagino assim, esses 7 milagres foram escolhidos pelo Espírito Santo para estarem aqui, certo? Então cada um deles
tem uma lição ou tem lições muito importantes para a gente. E a gente vai estudar hoje exatamente o primeiro dos 7 milagres de Jesus. E aí a gente vai abrir a Bíblia, espero que você já esteja com a Bíblia aberta, São João capítulo 2, e nós vamos começar a leitura a partir do versículo 1. Aqui, a gente que está aqui, me parece que vai ser projetado aqui, vai ser projetado o texto, mas você acompanha, você que nos acompanha em casa ou na igreja, se você tiver possibilidade, abra a Bíblia e aí faça o seguinte, permaneça com a Bíblia aberta, porque tudo que eu falar aqui eu vou remeter ao texto bíblico, né? E se você tiver com a Bíblia, a bênção é maior, não tenha dúvida disso, né? A gente está onde mesmo na Bíblia? Não ouvi, a gente está onde aqui? João, que capítulo? 2, vamos começar a leitura a partir do verso 1. 3 dias depois houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhes disse: enchei de água as talhas, e eles as encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este, deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Alguém diz amém? Amém. Aqui está a história desse milagre de Jesus. Então vamos lá, algumas considerações introdutórias importantes aqui. A primeira delas: este foi o primeiro milagre no ministério público de Jesus. Não estou dizendo que foi o primeiro milagre com Jesus, o próprio nascimento de Jesus já foi um milagre, não é isso? Mas o primeiro milagre performado ou realizado por Jesus no seu ministério foi este milagre. Ali ele começa a agir publicamente. Alguns eventos importantes aconteceram antes desse milagre. O batismo de Jesus, o deserto da tentação, quando ele foi tentado pelo diabo, o chamado, a vocação dos discípulos. Mas agora ele dá início aos seus sinais e realiza o seu primeiro milagre. E é muito significativo que o primeiro milagre de Jesus tenha sido num casamento. O que acham vocês? Primeiro milagre de Jesus foi num casamento. E você está com a Bíblia aberta, né? Está com a Bíblia aberta. Então vamos lá. Como é que começa o texto que a gente leu? Primeira informação que tem no texto, qual é? 3 dias depois. Alguém teve curiosidade de pensar assim: 3 dias depois de quê? A gente lê a Bíblia e passa essas coisas assim, e geralmente a gente nem nota, né? 3 dias depois. 3 dias depois de quê? Entenda uma coisa: a Bíblia não desperdiça palavras nem informações. Aquela informação aparentemente superficial, ocasional, pode ter certeza, é importante. Então quando diz 3 dias depois, espera aí, depois de quê? Aí vamos lá, eu fui ler desde o comecinho, vamos ver. Aí a gente descobre algumas coisas. Vou falar rapidamente aqui, para não tomar muito tempo com isso, só para chegar ao ponto onde eu quero chegar. No início de João, mantenha a Bíblia aí no capítulo 2, não precisa ir lá, tá bom? Eu vou só citar aqui. No início do Evangelho, no capítulo 1, a partir do verso 19, até o capítulo 2, verso 11, que foi essa história que a gente leu agora, do capítulo 1, verso 19, ao 2, 11,
o período coberto por esse trecho da Bíblia é de uma semana. Uma semana certinho. No capítulo 1, verso 19 a 28, aí estão os acontecimentos do primeiro dia. Capítulo 1, verso 29, olha só que interessante. Diz assim: no dia seguinte, ora, se ele tinha começado no primeiro dia, aí aqui quando diz assim, no dia seguinte, esse aqui que dia é? Quem está aqui comigo presencialmente, repita. Quem está no auditório também pode dizer. Se aquele era o primeiro dia, e aqui diz, no dia seguinte, que dia era este? Vocês vão dizer assim, segundo dia. Tá bom assim? Que dia era este? Segundo dia. Aí, verso 35 do capítulo 1, diz assim, no dia seguinte, esse aqui vai ser que dia? Aí, verso 43, diz assim, no dia imediato, que é a mesma coisa de seguinte, esse vai ser que dia? Quarto dia. Aí no nosso texto, capítulo 2, verso 1, a história que a gente leu, começa assim, 3 dias depois. Que dia vai ser esse? Vamos fazer a conta? Tá difícil não? Se a gente estava no quarto dia, 3 dias depois, quinto, sexto, sétimo dia. Este é o 7º dia da primeira semana do ministério de Jesus. Não significa que era sábado, não estou falando de 7º dia da semana. Foi o 7º dia da primeira semana de Jesus. Jesus inicia o seu ministério nesta primeira semana. Isso me faz pensar como Deus começa tudo, lá no Gênesis. O que aconteceu na primeira semana? A criação. E na primeira semana, a da criação, Deus termina a semana abençoando um casamento. Na primeira semana da redenção, do ministério de Cristo, Jesus termina a primeira semana abençoando um casamento. Não pode ser coincidência, isso é muito significativo, né? A história da ação criadora de Deus começa no contexto do ser humano com um casamento. A história da ação redentora de Deus, na primeira semana de Cristo, começa envolvendo um casamento. Agora, o mais surpreendente de tudo isso é que esta história que a gente leu, ei, todo mundo aqui, ó. Essa história que a gente leu não é uma história de casamento. Você percebeu isso? Não. Apenas diz que era um casamento, mas não é uma história de casamento. Nem menciona o nome da noiva nem do noivo. Podia ser uma história de casamento, sem noivo e sem noivo? Hã? Não menciona a família. Não fala nada dos noivos. Não é uma história de casamento. Aliás, a única pessoa que é mencionada nessa história é Jesus. Nem a mãe de Jesus é mencionada pelo nome. Às vezes em que se faz referência à mãe de Jesus é dito, a mãe de Jesus, a sua mãe. Não existe o registro do nome de nenhum dos discípulos. Fala os seus discípulos, o mestre Sala, os serventes. Não há o nome de ninguém. O único nome que é mencionado nessa história é o de Jesus. Essa história não está falando de casamento, está falando de Jesus. Está falando de Jesus. E essa história, esse milagre de Jesus, é a resposta de Jesus a um grande problema. Um grande problema. Na nossa cultura, no mundo contemporâneo, a gente não tem uma ideia clara do tamanho desse problema. Mas olha, naquele contexto, faltar vinho numa festa, numa celebração de casamento, era uma tragédia. Ia virar meme em todas as redes sociais. Isso ia ser lembrado por muitos anos, talvez para sempre. Cada vez que alguém visse aquele casal, alguém ia dar risada e dizer, faltou vinho lá. Quando tivessem filhos, o filho daquele casal que faltou vinho no casamento. O vinho simbolizava prosperidade, saúde, bonança, alegria. Faltar vinho seria uma tragédia, uma vergonha pública.
E então havia ali um grande problema. E diante de um grande problema, Jesus entra em cena e resolve o grande problema. Você está passando por um grande problema na sua vida? Já entendeu onde eu quero chegar? Aquela situação que para você não tem solução, não sei para onde ir, não sei a quem recorrer, ou quem sabe você já recorreu a tudo e a todos, e está agora desolado, desesperado, enfrentando a humilhação, enfrentando a vergonha, enfrentando a crise, enfrentando consequências de uma doença, seja lá o que. Qual é o seu grande problema? Jesus é a resposta para os grandes problemas da vida. Agora, essa história aqui nos ensina. Vamos lá, essa história aqui nos dá as diretrizes, nos ensina o que devemos fazer quando temos um grande problema. O que devemos fazer? Então, toda a história nos traz aí algumas informações que a gente vai olhar assim e dizer, é por aqui que eu devo ir. Então, eu vou apresentar agora, nos poucos minutos que eu tenho, 4 diretrizes, 4 atitudes que nós devemos tomar diante dos grandes problemas da vida. Está todo mundo aqui comigo? Está todo mundo comigo? 4 atitudes. Vamos lá, vamos ao texto bíblico. Primeiro deles, primeira atitude, verso 3. A gente está em São João, capítulo 2, verso 3. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse... O que foi que ela disse? Eles não têm mais vinho. Olha que lição para a gente. Ela não foi dizer assim, mestre ou filho, quem sabe, né? Filho, acabou o vinho, filho. Filho, olha o tamanho do problema. Filho, eles estão morrendo de vergonha. Filho, acabou o... Esse é o problema. Não. Ela não... Filho, providencia o vinho, filho. Resolve, traz vinho, consegue vinho. Não. Ela não dá a solução, ela não diz o que Jesus tem que fazer. Ela simplesmente diz, eles não têm mais vinho. Qual é o princípio que a gente aprende aqui? Para mim e para você. Não leve para Deus as suas soluções. Leve para Ele os seus problemas. Não diga, Senhor, me dá vinho. Não. Diga, Senhor, acabou o vinho. Acabou o vinho. Nós temos a tendência de enfrentar problemas, definirmos soluções, e então vamos a Deus para ver se Deus faz ou nos dá aquelas soluções que, a nosso ver, serão a solução para os nossos problemas. Aqui nós estamos aprendendo que nós devemos confiar mais em Deus. Não leve para Deus as suas soluções. As soluções que você acha que serão, que vão resolver o seu problema, talvez não sejam as melhores. Deus sabe qual é a melhor solução. Leve para Ele o seu problema. Quando for orar, não diga, Senhor, eu preciso de mais vinho. Não, simplesmente diga, Senhor, acabou o vinho. Não insista tanto com Deus para Ele curar a sua doença. Senhor, cura, opera um milagre. Não. Diga para Ele, Senhor, estou doente. Ele saberá o que fazer com a sua falta de vinho. Ele tem as soluções. Portanto, não leve as suas soluções, leve o seu problema. E olha aqui, nem sempre a melhor solução para uma doença é a cura. Como é difícil entender. Entender não, como é difícil aceitar isso. Porque Deus não me cura, eu não entendo. Ei! Você quer a cura ou você quer a melhor solução? Nem sempre a melhor solução para uma doença será a cura. Deus pode fazer muito mais para a sua salvação através de uma doença do que através de uma cura. Enquanto você está lutando para resolver uma doença física, emocional, alguma coisa aqui deste mundo, Deus talvez esteja se aproveitando. Não é que Deus não dá doença para ninguém, mas Deus pode usar essa doença para levar você para o céu.
Talvez é essa doença que vai fazer você orar mais, se colocar diante de Deus em dependência, se preparando mais para o mundo por vir. Deus pode fazer muito mais por você através de uma doença do que através de uma cura. Não estou querendo dizer que você não deva orar pela cura, é natural, Senhor, cura, mas no seu coração, faça como o próprio Jesus fez. Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Ele pediu o que ele queria. Ali naquele momento em que a sua humanidade veio à tona, o sofrimento, o peso dos pecados da humanidade sobre ele, lá no Getsêmani, ele sente como se ele não fosse aguentar, ele diz: Senhor, passa de mim esse cálice, mas não seja como eu quero, e sim como tu queres. A solução é tua. Não apresente a Deus as suas, não peça para Deus fazer ou lhe dar as suas soluções. Apresente a Ele os seus problemas, né? Você se sente sozinho, carente, porque quem sabe você não tem a experiência de compartilhar a sua vida afetivamente com alguém, ou porque você perdeu um grande relacionamento, um grande amor, um casamento frustrado, a viuvez, a solteirice, seja lá o que for. E eu vejo tantas pessoas em condições assim, o tempo vai passando, e essas pessoas, homens e mulheres, a vida está passando, e eu estou assim, minha vida está perdendo sentido. Senhor, me dá alguém, me dá alguém. Para de pedir isso. Já vi muitos pedirem e depois se arrependerem do alguém que veio. Porque no fim das contas quem escolhe não é Deus, é você. Não arrisque. Então diga assim: Senhor. Não diga assim: Senhor, me dá alguém. Não, no máximo diga assim: Senhor, eu estou me sentindo sozinho, eu estou me sentindo sozinha, mas seja feita a tua vontade. E como diz a Bíblia, né, antes só do que mal acompanhado. Diz a Bíblia assim, não? Hoje eu disse, num contexto da família, estava uma conversa lá e tal, alguém disse uma coisa, eu disse: não, mas a Bíblia também diz, em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Aí o pessoal ouviu assim, alguém disse: a Bíblia diz isso? Antes sozinho do que mal acompanhado. A Bíblia diz sim, olha aqui o texto da Bíblia, que diz assim, Provérbios 13:20, quem anda com o sábio será sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. Então é melhor sozinho do que mal acompanhado. Então, não peça a Deus para providenciar vinho. No máximo diga para Ele: Senhor, acabou o vinho. Ele vai saber o que fazer. Senhor, salva meu namoro, Senhor. Essa moça é a realização de todas as minhas expectativas. Esse rapaz, Senhor, ele vai me fazer feliz. Agora está dando tudo errado, ele vai me abandonar, ela vai me deixar. Salva o meu namoro. Não se arrisque a fazer essa oração com tanta insistência. Quantas pessoas se esforçam tanto para manterem um relacionamento que depois só trará dor, sofrimento, lágrimas e ranger de dentes. No máximo diga assim: Senhor, eu estou mal, Senhor, meu coração está sofrendo, mas deixe com Ele a solução. Não leve para Deus as suas soluções, leve para Deus os seus problemas, deixe a solução com Ele. Quantos homens de negócio começam um empreendimento, começam um investimento financeiro na vida, uma mudança, deixam um trabalho para começar alguma coisa, mudar de trabalho, decisões importantes, decisões com impacto na sua vida, na sua família, e aí ficam dando soluções para Deus. Senhor, abre essa porta. Senhor, aquele contrato. Senhor, essa sociedade consegue. Senhor, esse negócio, essa venda ou essa compra, se der certo, Senhor. Se der certo, Senhor, o Senhor vai ver como eu vou ajudar a igreja. E você está tentando convencer Deus a encontrar as soluções que você já tem. Deus sabe de tudo. Não insista tanto para Deus abrir portas. Não insista tanto. Até porque se a porta está fechada, significa que você não sabe o que tem do outro lado. E você imagina coisas que estão do outro lado, né? A prosperidade financeira, o desenvolvimento, o crescimento. E eu já cansei de ver homens e mulheres tomarem decisões profissionais, financeiras, importantes na vida, indo à frente de Deus e pedindo que Deus abençoe, para depois entrarem na maior furada, tomarem grandes prejuízos, e o pior de tudo, muitos se afastarem de Deus, mesmo quando, do ponto de vista humano, dá certo, o negócio prosperou, cresceu, deu certo, está aumentando,
Será que você tem maturidade espiritual para passar por isso? Será que isso não vai afetar a sua espiritualidade? Quantos homens e mulheres de negócios eu já vi fazendo altos compromissos de sociedade com Deus, de fidelidade com Deus, na verdade para convencer Deus a abrir uma porta, a prosperar um caminho, e quando tudo dá certo, essa pessoa simplesmente se esquece de todos os compromissos, perde a sua fidelidade, dízimos e ofertas deixam de ser uma prioridade, a sua sociedade com Deus acaba. Faça a sua parte, seja fiel a Deus, com bênção ou sem bênção. Eu já disse isso aqui outra vez, esse assunto não é uma questão financeira, é uma questão de entrega, percebe? Não é uma questão de dinheiro, é uma questão de fé, de reconhecimento de que Deus é o dono de todas as coisas. Então, não leve a Deus as suas soluções, leve a Deus os seus problemas e deixe a solução com Ele. Senhor, eles não têm mais vinho. Não diga, Senhor, preciso de mais vinho. Diga, Senhor, acabou o vinho. Acabou o vinho. Senhor, acabou o pão. Senhor, acabou a alegria. Senhor, acabou a saúde. Senhor, acabou a paciência. Acabou a esperança. Acabaram-se os recursos. Senhor, acabou o amor. Deixe com Ele a solução. Eu disse que ia apresentar 4 atitudes quando nós enfrentamos grandes problemas na vida. Já apresentei quantas? Quantas? 1. Não leve a Deus as suas soluções. Leve para Ele os seus problemas e deixe com Ele a solução. A segunda atitude, verso 4. Mas Jesus lhe disse, mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Se eu falar desse jeito com a minha mãe, ela vai me dar um carão que eu não vou esquecer o resto da vida. Isso é jeito de falar com a mãe? Hein? Será que Jesus foi grosseiro com a sua mãe aqui? É claro que não, né? Não é o ponto que eu quero falar aqui, eu quero destacar antes de mostrar essa segunda atitude, né? Vou explicar rapidamente essas 2 expressões intrigantes, né? A primeira delas é esse tratamento que Jesus deu à sua mãe Maria. Os evangelhos registram 4 encontros de Jesus com a sua mãe. Esse daqui é o segundo, em que ele a trata dessa forma, mulher, que tenho eu contigo? Isso é jeito de falar com a mãe? O último encontro de Jesus com Maria sua mãe, onde foi? Quem lembra? Na cruz, lá estava ele, e aí ele olha para sua mãe, ao lado estava o discípulo amado, o próprio João, que escreve o Evangelho, né? E ele, naquele momento de dor, de angústia, de sofrimento, ele toma providências para que a sua mãe seja cuidada. Eu louvo a Deus, agradeço a Deus, porque me dá o privilégio de cuidar da minha mãe até hoje. Desde que meu pai faleceu, há mais de 16 anos, que a minha mãe mora conosco, lá em casa. De vez em quando ela, eu vou passar um tempo na casa de outra. Não, Nanina, não, seu lugar é aqui. Eu quero ter esse privilégio. E Jesus estava ali, no momento de cuidado, de revelação, demonstração de amor e cuidado, respeito com a sua mãe. Ele diz assim para ela, mulher, eis aí o teu filho. E para o discípulo ele disse, eis aí a tua mãe. Como é que ele chama a mãe? Mulher. É um tratamento desrespeitoso? Claro que não. Na nossa cultura a gente não entende, mas nessa cultura aqui, um tratamento altamente respeitoso. Outra expressão usada aqui que é intrigante, quando Maria diz, acabou o vinho. Aí o que Jesus diz? Não é chegada a minha hora. Não é chegada a minha hora. O que ele está dizendo com isso? Ele está negando o milagre? Alguns pensam que sim. Mas ele é grosseiro com a mãe e nega o milagre. Ele nem foi grosseiro com a mãe, nem negou o milagre. Tanto é que ele diz, não é chegada a minha hora, e vai lá e faz o milagre. Então essa expressão não significa que ele estava negando o milagre. A expressão, a minha hora, ou a hora, rehora, do grego, no Evangelho de João, aponta
para o desfecho do ministério de Cristo, sua morte, ressurreição e ascensão, sua glorificação. Essa é a hora de Cristo. Ele estava começando o seu ministério, então ele dá quase que um prenúncio da sua glorificação, com a sua morte, ressurreição e ascensão. E ele diz: ainda não é chegada a minha hora, a hora final, mas eu vou fazer uma demonstração daquela hora gloriosa. E aí ele faz o milagre, uma demonstração do seu poder e da sua glória nesse casamento. E a expressão que ele usa qual é? Não é chegada a minha hora. Agora eu quero trazer essa expressão para uma aplicação bem prática para a gente. Não é chegada a minha hora. Ele está falando de quê? De tempo. De tempo. O que a gente aprende com isso? Deus tem o seu tempo. O tempo de Deus nem sempre será o nosso tempo. Você está passando por um grande problema, uma crise, uma doença, você quer solução. Primeira coisa, não leve para Deus as suas soluções, leve para Deus os seus problemas. E segunda atitude, espere o tempo de Deus. Mas está demorando muito. Na ressurreição de Lázaro, que é um dos milagres registrados no próprio Evangelho de João, a Bíblia diz que Jesus se demorou para ir até lá. Quando chegou, Lázaro já havia sido sepultado fazia 4 dias. E as pessoas reclamaram: Senhor, demorou demais. Se ele tivesse chegado mais cedo, ele teria curado a doença. Como ele demorou, ele operou aquele que é conhecido como seu maior milagre. Quando Deus demora, aqui comigo. Quando Deus demora, é porque o milagre vai ser maior do que o que você está buscando. Já houve tempo em que eu achava ruim quando Deus demorava comigo. Hoje, quando Deus demora, eu comemoro. Eu só digo: Senhor, me dá forças. Mas não precisa ser agora não, Senhor, demora. Porque quanto mais Ele demora, maior vai ser a bênção. Espere o tempo de Deus. Deus tem o tempo dEle. E o tempo de Deus sempre será o melhor. Para nós, o melhor tempo qual é? Qual é o melhor momento para resolver o problema? Qual é? Qual é? Agora. A gente quer solução imediata. Mas Deus, Ele tem uma visão muito mais ampla, um alcance muito maior do que o nosso. Espere o tempo de Deus, espere a solução de Deus. Mas a tempestade está muito grande, eu não sei se eu vou aguentar essa tempestade. Senhor, acalma a tempestade da minha vida. Existem 2 soluções quando a gente está na tempestade. Qual é a tempestade da sua vida? A doença, a crise, é o casamento que está mal, é a crise financeira, é uma situação emocional. Qual é a sua tempestade? É um pecado, uma luta? Qual é a sua tempestade? Deus tem 2 soluções possíveis. Uma delas é a calmaria. Parar a tempestade, trazer bonança. E a gente só vê essa. Senhor, é a cura, é a solução, é resolver o problema, é abrir essa porta. A gente quer que a tempestade desapareça. Essa é a solução que a gente quer. Pode ser que Deus vá por aí, mas nem sempre Deus oferece a calmaria. Sabe por quê? Porque existe outra solução para a tempestade. É o abrigo. A calmaria tem a ver com o fim da tempestade. O abrigo tem a ver com a resistência para enfrentar a tempestade. Tem a ver com a proteção em meio à tempestade. E o que é melhor? A calmaria ou o abrigo? O que é melhor? Resolver o problema, acalmar e acabar tudo? Ou lhe dar força e resistência para você passar pela tempestade? O que é melhor? Deus sabe. Deus sabe. Agora, uma coisa eu já aprendi na vida. Quando Deus nos dá o abrigo e não tira a calmaria, e não tira a tempestade, mas Ele dá o abrigo, Ele dá a resistência, nós passamos a tempestade e saímos mais fortalecidos do que se tivesse vindo a calmaria. Então não reclame da tempestade. Ela pode estar sendo um instrumento de Deus para preparar você para a eternidade. Você quer resolver o seu problema aqui na terra, né? Da sua vidinha. É a minha saúde, minha família, meu problema, meu estudo, minha profissão, minha conta do banco, meu futuro, minha aposentadoria. É isso que você quer resolver. Deus vê muito mais do que isso. Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus. É para lá que Deus quer levar você. Entende? E para isso,
a tempestade pode ser uma bênção. Então, espere o tempo de Deus. Espere o tempo de Deus. Com a bonança, a calmaria, ou com o abrigo, a resistência. O que vier de Deus será o melhor. Terceira atitude, quando enfrentamos grandes problemas na vida. Versos 7 e 8. Jesus lhes disse: enchei de água as talhas, e eles as encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. O que Jesus está fazendo aqui? Ora, se Jesus decidiu resolver o problema, transformar a água em vinho, por que dar esse trabalho todo para aquelas pessoas? Talhas, aqueles recipientes enormes, pesados, carrega, vai buscar água. E outra, onde é que tinha água? Não era como aqui. Aqui, a água aqui não é problema, né? Bota o pote lá fora, espera um pouquinho, que daqui a pouco está cheio, aqui em Belém do Pará, né? Não é assim? Aqui não, aqui nesse lugar aqui é muito diferente. Trabalho tremendo, carregar calos nas mãos e tal. E as pessoas fazendo isso sem saber o que estava acontecendo. Eles não sabiam, lembram disso, né? Eles não sabiam. Jesus dá o maior trabalho. Ora, se Jesus ia fazer, qual é o milagre aqui? Era trazer água ou era transformar água em vinho? Transformar água em vinho. Se Jesus podia transformar água em vinho, ele mesmo não podia criar água ali? Sim, eu sou água viva, né? O dilúvio, né? E seria mais impressionante ainda, não? Olha, pessoal, prepara aí, ó, vamos olhar aqui, traz as talhas vazias. E aí Jesus ia chegar lá, estender as mãos, e aí começava a borbulhar do nada. As pessoas ficariam assim: o que é isso? E aí quem sabe Jesus colocaria um dedo dentro assim, tchá, aí a água se transformando em vinho. Não seria muito mais impressionante? Seria inesquecível. Mas por que ele não fez isso? Só quem podia transformar a água em vinho era ele, mas trazer a água, as pessoas podiam. Aprendeu a lição aqui ou eu tenho que falar? Deus não vai fazer por você o que você pode fazer. Então, não leve as suas soluções para Deus, leve os seus problemas e deixe a solução com Ele. Espere o tempo de Deus. E terceiro, não espere passivamente. Estou esperando no Senhor. De vez em quando eu ouço isso. E aí, meu jovem, como é que está? Faz tempo que eu não te vejo. Está estudando, está trabalhando, como é que está a vida? Pastor, é tanta coisa, eu não sei direito o que eu vou fazer e tal. Então eu estou orando, esperando o Senhor me mostrar. Geralmente eu digo assim: meu filho, puxa a cadeira e espere sentado. Não espere passivamente. Crise no casamento: eu estou orando para que Deus transforme o coração do meu marido. Espere sentado, o coração de marido não transforma. As mulheres tudo sorrindo aqui, né? Tem duas ali que estão chorando, que tinham esperança. Perca a esperança, minha filha, não muda. Não espere passivamente. Se você precisa do milagre, não fique esperando o milagre, faça a sua parte. Alguma coisa você pode fazer. É o meu marido e tal, faça alguma coisa. Talvez você precise mudar, ou a minha esposa, ou meu filho, meu pai, meu trabalho, a profissão. Alguma coisa você pode fazer. Sua vida financeira precisa de um milagre, uma transformação. Busque crescimento, aprenda, desenvolva disciplina, operosidade, conhecimento. Você tem que crescer, tem que ir para cima. Você faça a sua parte, não espere sentado. Deus não vai fazer por você o que você mesmo pode fazer. Deu para entender? Não espere o milagre. Se você precisa do milagre, faça a sua parte, não fique esperando o milagre. Deus usa o que está disponível. Transformar água em vinho, esse foi o milagre. O milagre não tinha na receita, no contrato ali, criar água. A água é com vocês. E eles tiveram que trabalhar duro. Meter a mão, pegar a talha, carregar, fazer calos nas mãos, encher, ir para lá e para cá. Trabalharam duramente, fizeram a parte deles, para que o milagre acontecesse. Mas aí alguém diz assim: mas a Bíblia diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor. Quem conhece esse texto?
Como é que diz? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo Ele fará. É tudo Ele fará? Não. E o mais Ele fará. Ele vai fazer o mais. O menos é você que tem que fazer. Então, vamos botar a mão na massa? Vamos fazer, vamos para cima? Vamos estudar, vamos fazer acordar mais cedo, vamos, né? Vamos mudar o temperamento, vamos buscar de Deus essa transformação, ser mais paciente, ser mais bondosos, cuidar melhor das pessoas, desenvolver, crescer nos relacionamentos. Muita coisa está ao seu alcance. Faça a sua parte, não espere que Deus faça o que você pode fazer. Quem transforma a água em vinho é Deus, mas quem enche o pote de água somos eu e você. Ele não vai transformar a água em vinho se o pote estiver vazio. Ok? Então saia daqui para fazer grandes coisas. E aí, no momento certo, do jeito certo, Deus age. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Não é tudo Ele fará. Aliás, o sentido original desse texto, né, que é um salmo, a melhor tradução não é e o mais Ele fará. A melhor tradução seria: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele agirá. Ele agirá. Mas faça a sua parte. Bem, eu disse que ia mencionar 4 atitudes quando nós estamos enfrentando problemas. Quantas eu já falei? 3. Quais foram as 3? Não leve as suas soluções para Deus, leve para Ele os seus problemas. Deixe com Ele a solução. Segunda atitude, qual é? Espere o tempo de Deus. A agenda de Deus é melhor do que a sua. Então não tenha pressa, espere o tempo de Deus. Terceira atitude, não espere passivamente. Vamos encher o pote d'água e carregar o pote. Faça a sua parte, né? E finalmente, a última atitude para enfrentar problemas na vida. E aqui está o desfecho, né? A conclusão brilhante dessa história. O verso 11, que diz assim: com este deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia. E a última expressão desse texto, do verso 11, diz assim: manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Aquilo que era um grande problema para aquela família e para aquelas pessoas, na verdade, foi uma grande oportunidade para a manifestação da glória de Deus. Então, você está me ouvindo? Está prestando atenção aqui? Não é à toa que Deus permite esse problema, essa crise, essa doença, essa situação tão difícil. Não é à toa. Não é Deus que provoca essas coisas. Mas se Ele permite, Ele tem um propósito. Ele vai usar os seus problemas, as suas crises e a sua vida para glorificar o nome dEle e para abençoar outras pessoas. Não é isso que está aqui? Vou até ler de novo. Final do verso 11. Manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Por quê? Porque havia um problema, havia uma crise, havia uma tempestade, havia uma situação difícil. E Deus é especialista em transformar os nossos problemas em bênçãos, em usar os nossos problemas e a nossa vida para a glorificação do seu nome e para salvar outras pessoas. É isso que Deus quer fazer com você. Então, a atitude é exatamente essa. Saiba que os seus problemas são oportunidades para Deus. Seus problemas são oportunidades para Deus. Enquanto você quer que Deus haja na sua vida, atue na sua vida, para você pagar as contas, para você resolver isso e aquilo, Deus quer agir na sua vida, primeiro para levar você para o céu, e para que através do seu testemunho, outras pessoas sejam abençoadas. Você percebe isso? O que Ele tem para você é muito maior e muito melhor do que o que você imagina, ou o que você espera.
é isso. Onde você vê crise e problema, Deus vê oportunidades para salvar outras pessoas, salvar você e salvar outros, e demonstrar a sua glória perante o mundo. Então, quais são as atitudes quando nós enfrentamos problemas na vida, que a gente tira dessa história aqui? 4 atitudes. Quais são? Não leve a Deus as suas soluções, leve para Ele os seus problemas. Espere o tempo de Deus. Não espere passivamente, faça a sua parte e saiba que os seus problemas são oportunidades para Deus. Quem quer essa noite dizer assim: Senhor, eu vou parar de pedir soluções, apenas aqui estão os meus problemas, Senhor. Acabou o vinho, que a Tua vontade se revele na minha vida, me mostra o que eu tenho que fazer, não vou ficar esperando parado, eu vou fazer a minha parte, eu vou avançar, não vou me entregar, não vou desistir, não vou desanimar, não, eu vou parar de ficar choramingando, lamentando, murmurando, porque eu sei que o Senhor tem um propósito maior para a minha vida. Se esse propósito for a solução do problema, louvado seja o Teu nome. Mas se o Teu propósito envolve permanecer a tempestade, ensina-me a me amparar no Teu abrigo. Mas eu estou em Tuas mãos, que o Teu propósito se cumpra em minha vida. A gente vai ouvir essa canção que o Wesley vai cantar, e hoje eu quero fazer aqui um apelo, um convite para todos aqueles. Deixa eu explicar melhor. Eu não quero que você levante do seu lugar por causa do movimento. É possível que finalmente todos fiquem em pé, mas pelo menos inicialmente, eu quero que aquela pessoa que está passando por uma grande crise, um grande problema, está angustiado, seu coração está partido, quem sabe uma situação de família, financeira, saúde, sei lá, e você está com um grande problema, pedindo uma solução, mas hoje você entendeu que você deve fazer diferente com Deus, confiar mais nele. Eu quero que você fique em pé durante a canção, antes dos demais. Ao final eu imagino que todos vão querer fazer essa renovação com Deus, mas eu queria que primeiramente aqueles que estão passando pelo crisol, aqueles que estão no sol causticante do deserto, entenderam que Deus tem uma bênção para você agora. Aí vocês fiquem em pé durante a canção, e depois a gente ora juntos aqui. Wesley. Correr, se tudo que eu faço é incerto, sem ver um palmo à frente, é difícil me sentir seguro. E se eu escolher o mal, pois daqui eu só enxergo o caos. Eu sou falho, sou cego, sou cheio de imperfeições, mas o Senhor enxerga além. Ele é perfeito em glória e saber me dá um rumo. Em meio à indecisão, entrego os meus caminhos ao Senhor, e sei que só o bem Ele fará. Vou descansar, pois só Ele enxerga a ordem nesse caos. Só Ele vê o começo e o final. Vou confiar.
dias talvez não estejam tão fáceis, mas confia no Senhor. Ele tem o melhor para cada um de nós. Deus grande em poder, puro e perfeito em bondade. Com tua destra tu sustentas, mantém toda a realidade. Como posso duvidar do meu próprio Criador? É sábio, justo, transbordante em perfeição. Só o Senhor enxerga além e me direciona para o bem, me dá um rumo em meio à indecisão. Entrego os meus caminhos ao Senhor e sei que só o bem Ele fará. Vou descansar, pois só Ele enxerga a ordem nesse caos. Só Ele vê o começo e o final. Senhor, seu povo está aqui reunido hoje. A gente entende e sabe que temos falhas, temos problemas e aflições, mas a gente não quer mais, Senhor. Por isso a gente olha para o alto e a gente entende que o socorro vem de Ti. Por isso, Senhor, ouça nosso clamor, ouça nossa voz, ouça a dor do nosso coração e dê aquilo que o Senhor sabe que é o melhor para a gente. E com essa certeza, a gente só pode e deve fazer apenas uma coisa: entrego os meus caminhos ao Senhor e sei que só o bem Ele fará. Vou descansar, pois só Ele enxerga a ordem nesse caos. Só Ele vê o começo e o final. Vou confiar. Santo Deus, louvamos o Teu nome por Tua palavra. Aqui estamos, Senhor, porque queremos colocar tudo isso que aprendemos hoje em prática na nossa vida. Revelar mais confiança, ficarmos mais tranquilos, em paz. Paz na tempestade, isso não é humano. Somente com a Tua presença conosco, somente com a Tua bênção. Aprender a esperar agindo, fazendo a nossa parte, não desanimando, não desistindo, não murmurando, mas confiando. Que essa bênção, Senhor, seja alcançada, seja experimentada, vivida por cada pessoa que está aqui expressando a sua dependência de Ti. Que a Tua bênção nos revista, que saiamos daqui para uma nova experiência contigo. É o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. 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 Que Deus seja louvado essa noite. Para cada tempestade da tua vida, Ele tem uma resposta, Ele é a calma, Ele é a tranquilidade que vai te trazer esperança e paz. Eu não tenho dúvida de que Deus Ele falou ao teu coração essa noite. Eu tenho absoluta certeza que nessa noite você ouviu a voz de Deus. E mais do que isso,
essa voz vai levar você a tomar decisões que vão transformar absolutamente a sua vida. Você já imaginou uma vida de adoração e de reconhecimento da soberania de Deus em tua vida, guiando os teus passos para um futuro que certamente será de paz, de cura e de esperança? O Adorai termina essa noite, mas eu quero dizer para você que se você tem interesse em estudar a Bíblia, eu convido você a entrar agora no site adoraionb.org. Lá você vai ter acesso a uma janela que vai levar você à possibilidade de estudar a Bíblia com alguém e de conhecer mais acerca dessa palavra. A União Norte Brasileira é uma união que ama a Bíblia. E nós amamos ensinar a Bíblia para você também. É isso mesmo. Você falando agora, Heron, sobre essas mensagens que tocam tanto o nosso coração. E durante a semana inteira, nós temos acompanhado, né, nas redes sociais, os comentários das pessoas dizendo quanto as mensagens do pastor Ranieri têm tocado o coração. E tem ultrapassado aí todas as barreiras. Vemos histórias de milagres das pessoas que estão acompanhando o programa. E isso tem feito valer muito a pena todo esse trabalho aqui, né? Durante a semana, tivemos aí esses relatos. Hoje é a última noite, mas todo esse trabalho continua reverberando aí nas nossas igrejas, por meio dos estudos bíblicos iniciados durante essa semana, qual nós temos compartilhado aqui com você, e o nosso coração vibra de felicidade de sonharmos com esse dia que está muito próximo. Amém, né? Amém. O Adorai termina aqui, mas você pode continuar tendo acesso a recortes dos vídeos do sermão dessa noite, da mensagem, dos louvores, da adoração aqui no auditório do Encontro Vida, no Hospital Adventista de Belém. Enfim, eu te convido agora também para você seguir o nosso perfil no Instagram, se inscreve no nosso canal no YouTube, vai ser o espaço onde você vai ter acesso a informações sobre serviços e a adoração na igreja no norte do Brasil. Eu espero ver você lá no YouTube e também no Instagram. Hoje é a última noite, como nós dissemos, mas amanhã é que é a nossa despedida de fato, somente do programa, claro, né? Porque nós continuamos juntos aí nas redes sociais. Vamos dizer agora o horário para você ficar alerta aí sobre o momento que você deve se conectar com a gente. Amanhã, sábado, dia de adoração em nossas igrejas, você já sabe. Mas, olha só, a partir das 9h40 da manhã, Heron, olha só, você aí na sua igreja, já se prepare. A partir das 9h40 da manhã, já se conecte com a gente aqui, que o nosso programa vai estar iniciando, tá bom? Então, nós esperamos você por aqui, a sua companhia, para nós fecharmos aqui esse programa com todo o entusiasmo que começamos, né? Porque o nosso Deus merece toda essa nossa adoração e o nosso louvor. Já estamos na expectativa de ver você amanhã. Por agora, eu desejo que você tenha uma boa noite e que Deus abençoe a sua vida e a sua família. Deus abençoe. Como eu sempre falo, apesar de todas as dificuldades, tudo vai valer a pena no final, porque nós estamos rumo ao lar. A gente se vê amanhã.